Bora, bora, gente! Paz! Patrícia, Patiguel. Hoje nós vamos ter um testemunho poderoso, impactante. Já com o meu amigo Anderson, que já está entrando aí, já, a gente já vai chamar ele já. Mas vai clicando, antes de eu chamar o Anderson aí, ele já pediu a visualização. Vai clicando aí, queridão, e vai mandando para os amigos no aviãozinho, vai enviando para 1 quilo de gente que você conhece para vir para essa live, porque vai ser algo poderoso. Fala, bonitão! Fala, pastor. E aí, como é que tá? Na bênção. Deus, Glória a bom Deus. demais. Como é que estão as coisas aí? Tá bem, tá um pouquinho frio para cá, chuva, mudou bastante. Tivemos essa Essa notícia região. da tarde do ministro da Justiça, né? Ex-ministro, que ele E saiu. E que loucura, né? Mas vamos aguardar os próximos passos. Bola para frente, né? vamos ver o que Deus tem preparado para nós aí, meu irmão. Vamos ver o que Deus tem preparado aí, porque cada dia que passa a gente está. O desafio só está aumentando. É, é um caos que se instala no país, é uma insegurança. Então, vamos ver o que vai acontecer com isso aí, mas é orar e colocar nas mãos do Senhor. Porque é Ele que vai nos sustentar. Amém. Nos dar vitória. A gente tem tido muitas notícias aí que tá. Muitas notícias, né, que a gente está tendo esses dias aí. A gente já imagina o que pode acontecer, né? No futuro, bem próximo, né? Mas o imaginar do homem é uma coisa, né? O acontecer é outra. A gente tem que confiar no Senhor e crer que Ele que vai nos livrar, Ele que vai nos sustentar, Ele que vai nos guardar desse mal, né? Que a gente está. Voltou? Som. Tá Voltou. travando aí, né? Tá travando. Tá bem embaçada para mim. Como é que é? Sua imagem está bem embaçada para mim. A imagem está muito. Oi? O que está acontecendo, hein? Melhorou aí? Tá. Se não melhorar, você fala que eu mudo o meu de jeito também. Tá embaçado, mas tô te vendo. Vamos começar. Vamos começar. Pessoal, a Mônica está dizendo que está ruim a imagem. Acho que a internet hoje está brincadeira. Deixa eu colocar o meu no 4G aqui também. Melhorou, hein? Agora melhorou, hein? Melhorou. Vamos ver. Agora melhorou. Bom demais. E aí, Pois é, irmão. Graças a Deus, cara. Graças a Deus. Bem demais. Semana foi boa. Graças a Deus, Deus tem
Deus tem nos honrado aí nesses dias, né? Graças a Deus. Amém. Foi uma semana abençoada, uma semana de muito trabalho. E para, né? Para ser uma semana de muito trabalho, cara, tem que ser abençoada, porque tem muita gente parando aí. Mas graças a Deus a gente tem trabalhado bem, Deus tem nos surpreendido, na verdade. Amém. Uau. Glória a Deus. Isso é bom, né? Deus tem nos surpreendido. Isso é bom. Isso é bom demais. Quero cumprimentar aí os irmãos da IBMS. Paz do Senhor a todos, que Deus abençoe, né? E vão aí nessa setinha, nesse aviãozinho aí, ó, e vão mandar o link pro pessoal aí, pro pessoal entrar. Vamos lá que o pessoal chega atrasado no culto. É, irmão? O pessoal está acostumado a chegar atrasado no culto até na live. É verdade, Anderson. Até na live a galera tá chegando atrasada. Tá, até na live o pessoal tá chegando. E olha que tá dentro de casa, hein, irmão? Hein? É, e olha que tá dentro de casa, hein? Olha que tá dentro de casa. Nós vamos começar essa live, queridos, e nós vamos falar sobre suicídio. Eu estou diante de um amigo meu que é pai, que é marido, que é ministro de louvor, que é líder do Ministério de Louvor da Igreja Quadrangular, em Belo Horizonte. Templo Vida e Paz. Isso. É pai dos meus sobrinhos, né? O Anderson, conheci ele, se eu não estiver errado, 2013, Anderson. Foi 2000 e... Foi 14 ou foi 15, Marcelo? 14 ou 15, né? Eu acho que foi 14. Foi esse meio 14. Então, desde aí, foi uma amizade que Deus me deu mesmo, que Deus colocou na minha vida. E, a partir daí, nós selamos nossa amizade, temos trilhado uma caminhada juntos. É um amigo do qual Deus me presenteou. E, para mim, é uma honra, Anderson, estar aqui para te ouvir. Você contar seu testemunho, você brincou e falou, avisa a galera que o ex-suicida vai testemunhar. Verdade, verdade. E vai ser bênção. Fica à vontade para você nos entregar aqui no seu coração. Amém. Melhorou a imagem aí? O pessoal se melhorou a imagem aí? Melhorou? Melhorou. Tá ótimo. Melhorou? Tá. Pois então, a gente estava conversando aquele dia, né? E eu vou contar um pouco da minha história. Mas antes de contar um pouco da minha história, eu quero ler um versículo que está na Bíblia em Salmos 37, versículo 5, que diz assim. Vamos lá? Vamos lá. Vamos esperar o passo. Então, tá bom. Entregue os teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Amém? Uau. Ou seja, essa entrega, né? A gente tem que entregar ao Senhor, né? Os nossos caminhos. Pois é, Marcelo, igual a gente estava conversando aquele dia, e o meu testemunho, ele começa em 98. Em 98, eu trabalhava com meu pai, eu era servente pedreiro, eu não tinha uma perspectiva de vida, não tinha um norte, né? Apesar de ser uma profissão muito nobre, uma profissão muito boa, que hoje, na época, não era uma profissão tão valorizada igual é hoje, né? Um bom pedreiro, ele primeiro passa a ser um servente. Ninguém começa pedreiro, seja ele de acabamento, e seja ele de qual for, né, a finalidade. Então ele começa como servente pedreiro. Como qualquer outra profissão, é uma profissão nobre, né? Então, assim, eu não tinha muita perspectiva de melhora, porque o salário, a gente ganhava muito pouco. Eu trabalhava com meu pai. Meu pai foi construtor, meu pai sempre fez muito serviço grande. Então, assim, grande para nós, né? Hoje você vê o que é grande hoje, o cara faz aí 50, né, apartamentos num lote de 360 metros. Mas a gente já fez muita obra grande, galpões. Então, em 98, a gente estava construindo
é, um- uma mansão, uma fazenda aqui no interior de Minas. Então a gente só voltava para casa nos finais de semana. E eu, naquela época, eu tinha muito complexo de tudo, cara, de tudo. Uhum. Eu me achava que eu era o Zé Mané, um zero à esquerda, que eu não ia ter futuro, que a minha vida não ia dar em nada, que eu seria um fracassado, que eu não Aham. teria condições de ter uma família. Então, assim, eu vivi esses pesadelos, né? Vamos dizer assim, essas amarguras, esses karmas, né? Direto na minha cabeça. Cara, você não vai conseguir fazer nada na sua vida. Você não tem um estudo, você não tem uma profissão. O que você vai oferecer para alguém? O que você tem para oferecer? Né? Então, a minha vida, ela deu uma reviravolta em 98. Em 98, cara, eu lá na fazenda, né, que a gente estava construindo essa mansão na fazenda, uma noite meu pai não estava lá. Meu pai, ele de vez em quando ele saía durante a semana lá da fazenda e vinha para BH, né, Uhum. pra gente uma vez ou outra. E meu pai não estava lá essa noite. Só que a gente não trabalhava só eu e meu pai. Nós tínhamos vários funcionários, né? Meu pai tinha vários funcionários. Nessa obra lá, se eu não me engano, a gente tinha lá, meu pai tinha 10 funcionários trabalhando com ele. Uhum. Então, ele vinha para cá e eu ficava lá. E numa dessas vindas dele para cá, é, eu, eu queria dar fim na minha vida, cara. Eu achava que para mim não ia ter solução. Eu achava que para mim o melhor era acabar ali. Ali eu não ia fazer, eu não ia sofrer mais e não ia fazer ninguém sofrer, Uhum. né? É, fazer o mal para poder para que as coisas aconteçam. E eu sentado, e né, tinha a sede, né, da fazenda, e a gente estava fazendo essa casa, e tinha a sede da fazenda, e a gente morava na sede. Porque enquanto a gente estava construindo, o dono da fazenda deixou a gente na sede e, não ia para lá final de semana. Quando ele ia, ele ficava na casa do caseiro, que era uma casa muito grande, e deixava a Uhum. gente lá na sede. Cara, e todos os quartos eram cobertos, né? Ou era, não lembro se era forro de PVC ou se era de madeira. O único lugar que era descoberto nessa casa era a cozinha. O único lugar que você via as madeiras, você via o telhado. E nessa noite que meu pai não estava lá, eu estava sozinho sentado na, numa cadeira, na cabeceira não sei se a palavra certa é essa, né? Da mesa. E no canto, cara, no canto, eu vi uma corda. E quando eu Meu olhei Deus. para cima, tinha madeira atravessada. Em Meu todo Deus. momento o diabo falava comigo assim: amarra essa corda e pula de cima da mesa, porque você não vai dar em nada. Você é um fracassado. Você não tem estudo. Você não tem uma profissão. Você não vai ser ninguém. Os seus sonhos não vão acontecer. Cara, Uhum. isso aí foi um martírio. Foi a noite toda eu brigando com isso, eu brigando com isso, e sem saber, não era nem eu brigando. Cara, era Deus já trabalhando. E nesses pensamentos de suicídio, nessas ideias, né, que me vinham à cabeça, que o diabo lançava contra a minha vida, cara, se foi inúmeras vezes eu pensava em cometer suicídio. Meu Tinha Deus. um, tinha um sargento reformado que trabalhava com a gente. É, ele, ele era reformado e ele sempre andava armado. Ele não queria ficar em casa parado, então ele foi trabalhar com meu pai. Aham.
e ele levava a arma para lá. E teve uma vez que a gente ficou brincando de tiro-alvo. Vamos acertar a latinha. Rapaz, Meu quantas vezes Deus. o diabo, quantas vezes o diabo colocou na minha cabeça, pega essa arma e mata um e suicida, entendeu? Cara, então assim, eu vivi um trauma, eu me achava, né? Eu me Aham. achava uma pessoa muito feia. Ah, eu sou um cara feio, eu sou um cara aí, tudo, cara, cooperava, sabe? Eu vim Uhum. de uma família que de pai e mãe separado, não tive um convívio de pai e mãe. Ou era pai ou era só mãe. Eu vivi dos meus 5 anos até os 11 anos eu vivi com a minha mãe. Dos meus 11 até eu praticamente nos 22, me parece, eu vivi com meu pai. Aí até eu casar, eu voltei a morar com a minha mãe até eu casar. Casei 3 anos depois, me parece. Então, assim, o diabo ele foi usando formas, sabe, para poder eu ceifar a minha vida, Uhum. acabar com a minha vida. Meu Deus. Então, e, e como que esse pensamento ele fugiu da minha cabeça? Através da minha mãe buscando de Deus, minha mãe estava. A gente teve uma época que a gente. Na verdade, a gente nunca foi muito firme na igreja. Uhum. Eu vim de berço evangélico, de famílias, tanto par de pai e mãe, berço evangélico, mas não vivia na igreja. E uma vez ou outra, essa época mesmo que eu estava, né, com esses pensamentos, eu nem ia na igreja, nem frequentava a igreja. Né? Aham. Então, assim, minha mãe voltou a frequentar a igreja. Minha mãe começou a buscar, né, a levar as minhas irmãs que ainda moravam com ela, ainda era solteira ainda, para levar as minhas irmãs para a igreja, para ensinar para elas, né, o caminho, porque a palavra de Deus fala que a gente deve ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar, Não. para que depois, se amanhã, se eles vierem, se desviarem, né, não venha cometer tal pecado. E na verdade é o seguinte, quando você tem uma estrutura e você desvia, né? Não são todos, esse não é ela leva, mesmo ela desviada, ela tem um temor de Deus. Ela sabe até onde ela pode ir. Ela sabe até onde que é o limite dela. Aham. Né? A gente sabe. A gente até hoje, né? Nós sabemos qual é o nosso limite. Verdade, Porque Anderson. nós temos uma criação, uma crença, né? A gente tem um Deus que nos mostra que isso é ou não é, posso ou não posso. Então a minha mãe começou a buscar, né? A levar minhas irmãs para a igreja, a ter um convívio, né? No meio, no evangelho. E um culto de terça-feira, minha mãe foi e levou uma foto minha. A Uhum. mãe levou uma foto minha e uma irmã lá orou e Deus revelou para essa irmã que eu pensava em suicídio. Meu Deus. Isso. Cara, isso foi numa terça-feira, igual eu estava falando, eu ia segunda-feira para o serviço, né? E a gente só voltava na sexta. Minha Meu mãe Deus. ficou desesperada, porque naquela época a gente não tinha celular. 98, quem tinha É. celular era aqueles Motorola, caixote, aqueles bateria de carro. 850. É, Eu tive um. Telemix celular. Aqui era Telemix celular, né? Não sei aí em Brasília o que era. Então, assim, não era fácil você se comunicar com ninguém. Hoje, se você não conseguir falar com a pessoa, você manda um WhatsApp, que depois ela vai escutar e vai te retornar. Antes não É. tinha isso. Minha mãe foi na casa do meu tio, o irmão dela, que morava do lado da casa do meu pai. E virou para ele e falou assim, ó, sexta-feira, na hora que o Anderson chegar, eu quero que você seja a primeira pessoa a ver ele. E fala com ele para ele em casa. E a minha mãe e meu pai,
Meu pai mora na rua de cima e a minha mãe mora na rua de baixo, é quase fundo, lote, um com o outro, sabe? Então, Aham. cheguei em casa, meu tio já estava no portão esperando. Aí, ó, achei estranho, meu tio falou, ó, sua mãe quer falar com você. Eu falei assim, ó, quer falar comigo? É. Aí, eu, sem entender o que que era, né, sem saber o que que era, fui lá, tomei meu banho e fui lá. Cheguei na casa da minha mãe começou a perguntar como que eu tava. E a minha mãe, assim, a gente cumprimenta e tal, e abraça, beija, mas sai um para um lado para o outro, não fica muito conversando, não. É o jeito meu e dela, sabe? É o Uhum. jeito meu e dela. E nesse dia ela ficou comigo. Não, como é que você tá? Você tá bem? Eu falei, tô bem. Aí ela começou a me contar que ela estava indo na igreja, que ela, que ela foi num culto de terça-feira, e que a irmã revelou para ela, que Deus usou essa irmã para revelar para ela que eu pensava em suicídio. Meu Deus, muito forte isso. Cara, a minha reação não foi falar nem sim nem não. A minha reação foi chorar. Imagino. Como? Como que eu ia contra? A minha vontade era negar, mas como que eu ia contra a palavra de Deus? Uma revelação que veio de Deus? Se é uma coisa que só eu sabia, ninguém sabia disso. Uau, meu Deus. Então era só eu e Deus. Né? E como que eu ia negar? Falando, não, mentira, essa irmã tá falando mentira, não tem nada disso. Então, aquela hora ali, eu comecei a ver o cuidado de Deus com a minha vida. Uau. Glória a Deus. Glória a Deus. Cara, e foi assim um momento de, sabe quando você está precisando chorar, quando você está precisando desabafar, quando você está Ah, precisando de se derramar, vamos dizer assim. Cara, eu chorei, chorei, chorei. Cara, é muito bom você chorar. Ainda mais quando você vai chorar, que você está vendo o cuidado de Deus na sua vida. Esse verdade. choro, esse choro não tem preço. Esse choro não tem preço. Então, toda segunda-feira, isso foi numa sexta-feira. Então, toda segunda-feira eu voltava para a fazenda, Aham. para essa casa que a gente estava construindo. Aí, nessa segunda-feira eu não fui. Eu falei com meu pai, pai, eu vou na igreja, eu estou precisando ir na igreja, não falei com meu pai o que era, e fui. Cara, chegou lá, eu senti a presença de Deus e o cuidado de Deus na minha vida. E nesse dia eu aceitei Jesus e voltei, né? Na verdade, assim, eu acredito que o aceitar Jesus meu foi naquele dia. O meu aceitar, mesmo sendo nascido em berço evangélico, né? Mas eu não convivi tanto na igreja. Então, o meu aceitar foi naquele dia. Então, a partir daquele dia, Deus começou a mudar a minha vida. Amém. Um ano depois, eu já estava sendo batizado. Uau. Irmão, Deus começou a fazer na minha vida tudo aquilo que o diabo falou que eu não ia ter. Tudo Uau. aquilo. Um bom emprego. O diabo falou que eu não ia. O diabo ficava colocando na minha cabeça que eu não ia poder ter um carro. O diabo ficou colocando na minha cabeça que eu não ia ter uma casa. O diabo ficou colocando na minha cabeça que eu não ia poder ter uma família. Por quê? Eu não tinha condições de manter uma família. Uau. E tudo aquilo que o diabo falou que eu não ia ter, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus Aleluia. me deu. Tudo aquilo que ele falou que eu não ia ter, Deus me deu. E do jeito que eu quis. Do jeito que eu sonhei. Que na verdade não foi do jeito que eu quis. Foi do jeito que eu sonhei. E os meus sonhos são sonhos de Deus. Uau. Aleluia. Cara, você vê, eu imaginava, você vê, eu fui trabalhar numa multinacional, um cara que tinha. Quando eu entrei nela, eu tinha quinta série. Uhum. Depois que eu entrei lá, que eu voltei a estudar, mas não estudei muito também, não, tá? Fiz a oitava série e parou, porque aqui, meu filho, estudar não é comigo, não. Então, assim, hoje eu tenho, não é porque eu estudei, que eu graduei, fiz isso. Bom, tem gente que consegue conquistar várias coisas
com estudo, com um diploma, show. Mas eu não fui isso, não. Foi o cuidar de Deus com a minha vida. Amém. Né? Então, assim, cara, você vê, eu fui trabalhar na multinacional. Ali eu comecei a construir minha casa. Se o senhor esteve aqui na minha casa, o senhor viu, minha casa é simples, é uma casa simples. Uma casa top. Mas é uma casa que eu fiz o projeto dela. Irmão, o projeto dessa casa, por eu ter trabalhado em obra, e meu pai é um cara assim que ele é muito inteligente no que ele faz, muito inteligente. Então, assim, eu aprendi muita coisa com meu pai. Muito. Meu pai é um cara também que não tem estudo, mas meu pai pega um projeto e ele levanta que ele entrega na chave. Então, eu aprendi muita coisa com ele. A minha casa eu que desenhei. O projeto da minha casa fui eu que desenhei. Sem eu mudar nenhuma parede do lugar. Eu desenhei minha casa. Que benção. Então, quer ver, comecei a construir minha casa. Fiz o primeiro andar da minha casa. Já namorava com a Liliane quando eu entrei nessa multinacional. Liliane começou a namorar comigo. Eu trabalhava de servente pedreiro. Isso em 2001. Eu trabalhava de servente pedreiro. Eu já era servente pedreiro quando eu comecei a namorar com ela. Então, aí passou o tempo, a gente começou a construir, né? Depois eu construí, aí nós casamos. Fez tudo que o diabo falou que eu não ia ter, irmão. Eu casei, eu não fui morar de aluguel. Nunca paguei aluguel na minha vida, a não ser da empresa, né? Empresa eu pago aluguel. Mas minha casa nunca paguei aluguel, graças a Deus. Nunca. Aleluia. Glória a Então, Deus. passou um tempo, eu casei em 2005, quando foi 2009, 2008, perdão, 2008, eu comecei a trabalhar mesmo trabalhando nessa multinacional, eu comecei a trabalhar comprando e vendendo carro. Cara, foi um momento assim que Deus me abençoou de uma forma assim, tremenda. Tremenda. Amém. Foi quando eu comecei a trabalhar, mesmo eu trabalhando nessa multinacional, eu comecei a comprar e vender carro. Ou seja, o diabo falou que eu não ia ter carro. Irmão, eu já tive tanto carro na minha vida. Ele é mentiroso. Eu já tive tanto carro na minha vida. Eu já tive, assim, nunca tive um carro muito luxuoso. Mas assim, para quem o diabo falou que não ia ter nada, eu trabalhava comprando e vendendo carro. Então, assim, para mim era uma coisa extraordinária. Porque tudo que eu vivi, tudo aquilo que o diabo falou que eu não ia ter. Entendeu? Então, assim, e depois, aí tive o meu filho, tive o Pedro em 2010. Outra coisa também que o diabo falou que eu não ia ter. Que eu não ia poder ter uma família. Que eu não ia poder manter uma família. E foi um momento assim ímpar na minha vida quando a gente teve o Pedro. Glória a Deus. A emoção é indescritível, assim, é a melhor sensação que a gente tem. Quando nasce um filho. E com isso aí eu fui melhorando, fazendo as coisas acontecerem, com esforço, com trabalho, e Deus abençoando, e a gente foi correndo atrás, né? Em 2016, nasceu o Joãozinho, que é a peça rara, é bênção na minha vida. Então, assim, hoje eu sou um cara realizado, cara, porque assim, Amém. Tudo aquilo que eu não ia ter, que julgava não ia ter, Deus me deu. Não me deu nada demais. Nada demais. Mas tudo aquilo que o diabo falava que eu não ia ter, tudo aquilo que eu não ia poder alcançar, Deus me deu. Por quê? A partir do momento que eu comecei a acreditar nessa palavra, entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Aleluia. Então, assim, não fui eu que fiz. A gente fala o eu, mas não fui eu.
Foi Deus que fez. Amém. Porque eu confiei na palavra dele. Amém. Eu confiei naquilo que ele me disse. Amém. Então, hoje eu sou sócio de uma transportadora. A gente está crescendo no mercado. A gente está começando a fazer um trabalho assim, ímpar. Igual eu estou te falando, essa semana foi uma semana, graças a Deus, eu trabalhei demais. Demais. Boa, foi uma semana boa. E na última live eu falei, eu estava com medo. Por quê? A minha empresa é nova. Só que Deus tem me surpreendido. Amém. Deus tem me surpreendido. Glória a Deus. Então, Aleluia. você vê. Então, irmão, eu quero te encorajar essa noite. Amém. Meu amigo, a sua vida, ela não pertence ao inimigo. Ela pertence a Deus. Uau. A partir do momento que você andar nos caminhos do Senhor, que você fizer a vontade do Senhor, Ele é fiel e justo para cumprir a palavra dele na sua vida. Glória a Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Uau. Aleluia. O mundo que a gente está vivendo hoje pode estar um caos. Mas confie no Senhor. Amém. Amém. Entrega a sua vida para Ele. Amém. O único que pode tirar as nossas vidas, irmão. O único. É o dono dela. Quando Deus criou o homem, Ele fez ele de barro. E se Ele não tivesse soprado fôlego de vida, ia ser apenas um barro. Então a sua vida, ela vale muito. Às vezes hoje você está aí, não, eu não tenho jeito, eu não tenho solução. Eu não vou dar em nada, irmão. Tira isso da sua cabeça. Uau. Tira isso da sua cabeça. Porque é Deus que vai fazer. É Ele que vai fazer. Amém, Jesus. Hoje, nós estamos aqui para poder falar um pouco do que Deus pode fazer na sua vida. Amém. Eu não vim aqui falar o que eu tenho, o que eu deixei de ter, não, irmão. Eu venho te alertar. Não deixe que o inimigo ele fale que você não vai, que você vai ser um fracassado. Que você vai ser um zero à esquerda. Não, não vai. Você vai ser mais que vitorioso. Uau. Aleluia. Pastor Marcelo, em 2013, eu vivi isso na minha família, cara. Uhum. Eu fui visitar, na verdade, eu saí daqui de casa e fui pagar umas contas. Naquela época a gente não usava muito aplicativo, em 2013. Eu fui pagar umas contas aqui perto no banco, perto de casa. E voltando de lá, eu passei na casa de uma tia do meu pai. E há muitos anos eu não passava lá. Uhum. Cheguei lá, me deparei com a situação. O meu primo, a minha tia, essa tia do meu pai, ela deve ter hoje uns 80 anos. O meu primo, ele estava embriagado, estava meio alterado. E só tinha ele e o irmão dele. E o irmão dele trabalhava no gerente de uma farmácia, de uma rede de farmácia muito grande aqui de BH. Ele era gerente e só chegava meia-noite. E eu vi a situação lá que estava bem, bem pesada, alguma coisa estava acontecendo. E eu tive essa percepção. Eu peguei e fiquei lá até o meu outro primo chegar. E depois eu comecei a conversar com a minha tia. Conversar com a minha tia. E ela falando que ela estava tendo muito trabalho com... O menino chamava Cláudio. Estava tendo muito trabalho com o Cláudio. Ela não sabia mais o que fazia. E a minha tia, ela é da igreja cristã. Uhum. Então, assim, ela não sabia mais o que ia fazer com ele. Ela falou, meu filho, já orei, eu já fiz, eu já jejum, é oração, é monte, é tudo. Aí eu falei assim, eu vou
Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa, né? Aí eu peguei e convidei ele para ir na igreja. Convidei para ir na igreja. Comecei a conversar mais com ele e convidei para ele ir na igreja comigo. E tinha marcado tudo certinho, cara. Na terça-feira de ir lá pegar ele, levar para a igreja. Uhum. Quando eu cheguei lá, ele estava embriagado. Aí ele, não vou não, porque eu tô todo. Eu falei, não, só vão assim mesmo. Uhum. Vamos do jeito que você tá aí. Não vou não, não vou não, não vou não. E não foi, cara. Não foi. A minha tia ficou nervosa demais, porque ela queria que ele fosse, né? Eu sabia a necessidade dele ir para a igreja. Cara, aí eu já tentei mais umas 2 vezes ele ir na igreja comigo. E ele já não me atendia mais. Quando eu ia lá, ele já fechava a cara para mim. E eu estava trabalhando na agência ainda, nessa época. Estava lá na agência do meu cunhado. Quando eu saí da Fiat, eu fui trabalhar na agência de veículos. Eu estava lá na agência. Eles me ligaram que ele suicidou, cara. Meu Deus. Suicidou. Meu Deus. Assim, eu fui lá na hora, porque é muito perto, sabe? Eu peguei e fui lá na hora. Eu não tive coragem de ver. Mas, assim, quem viu, fala que ele amarrou a corda na janela. Você vê, na janela, como que o diabo é sujo. Como que o diabo é astuto. Ele amarrou a corda na janela e agachou e morreu enforcado. Meu Deus. Cara, foi assim, uma situação muito triste. E a gente fica se culpando. Por que eu não insisti? Por que eu não fiz mais? Mas o que eu quero dizer com isso? Irmão, não adianta nada. Não adianta nada se a gente for convidado. Não adianta nada se a gente passar por alguma experiência. Vou tentar, não vou tentar, não vou tentar, vou tentar. Não adianta se a gente não abrir o nosso coração. A intercessão, ela vale muito. Verdade. Por que tem muitas pessoas hoje que não chegou a cometer suicídio? Por causa da intercessão, irmão. Porque Verdade. tem pai e mãe. Porque tem pai e mãe orando. Hoje, no momento que nós estamos vivendo, por que eu quis falar desse assunto? É um assunto que é complicado. É um assunto que é delicado, irmão. Verdade. Mas por que eu quis falar desse assunto? Eu acredito como ser humano e como servo de Deus, eu acredito que tudo aquilo que acontece na vida da gente é experiência. É uma coisa você contar, o senhor contar que eu queria suicidar. Verdade. E uma coisa é eu contar que eu já pensei em suicídio. O impacto é diferente, né? A experiência, irmão. Então, assim, tem coisas na vida da gente que a gente passa, que a gente vai passar, que é para a honra e glória do Senhor Jesus. É experiência. Tudo que acontece na sua vida é permissão de Deus. Irmão, às vezes você pode estar passando hoje uma luta, você não sabe o que vai ser o seu amanhã. Mas isso aí, no futuro, vai fazer que você impacte várias vidas. E que através do teu testemunho, através da tua palavra, e eles vão ver que aquilo que você está falando, você realmente viveu. Porque nada melhor você falar com uma pessoa que está vivendo uma situação e ela sentir que você viveu essa situação. Uau, verdade, Anderson. Ela vai saber qual é o sofrimento. Opa, o sofrimento que eu tenho, ele já teve. Essa história que eu vivi, fulano viveu. Se Deus fez na vida dele, por que Deus não vai fazer na minha? Irmão, Deus não escolhe um ou outro para abençoar. Deus não fala assim, vou abençoar a vida do pastor Marcelo, que eu fui com a cara dele. Não, irmão.
Deus ele não tem preferido, não. Às vezes a gente acha que tem, né, irmão? É. A gente pode até achar que tem, mas não. É nós dois, varão. Ah, Se Deus tem filhos prediletos, somos nós dois. amém. Então, assim, irmão, então, nunca desista do seu sonho. Uau. Nunca. Verdade. Uau, aleluia. Quando Deus ele coloca um sonho no seu coração, meu amigo, porque aquilo ali é sonho de Deus. Amém. Então cuida desse sonho. Amém. Porque esse sonho não é só seu. Esse sonho é de Deus. Amém. Então, irmão, a gente tem que viver. Tem experiência que a gente vive na vida da gente que ela deixa marca. Só que essa marca, ela vai fazer a diferença. Ela vai te separar do ser normal e vai te mostrar que o selo do Senhor é com você. Uau, aleluia. Então tem coisas na vida da gente, irmão, que acontece. Hoje eu tô na igreja, porque hoje eu tô vivendo um tempo de comunhão, eu tô vivendo um tempo de santidade. Meu irmão, o problema ele vai vir. O que vai mudar é a forma de você encarar o problema. É encarar o problema de uma forma diferente. Você sabe que você não está encarando ele sozinho. Verdade, Anderson. Quando você começa a ver o seu problema e começa a ver a grandeza de Deus, você vai ver que o seu problema não é nada, irmão. Verdade. Às vezes a gente qualquer coisinha, tira a gente da presença do Senhor, deixa a gente irado e a gente não quer saber de mais nada. Cara, tem pessoas que estão vivendo situações muito piores. E não pularam do barco, não. E tá lá. Então, a palavra que eu quero deixar com a igreja hoje, meu irmão, independente daquilo que você esteja vivendo, confia. Entregue o seu caminho. Amém. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entrega mesmo. De coração. Irmão, se eu tivesse cometido suicídio em 2098, eu não tinha vivido nada daquilo que eu já vivi. Nada. Não tinha casado, não tinha tido os meus filhos. Amém. Então não deixa um pensamento matar o seu sonho, não. Uau, que palavra. Não deixa, não. Glória a Deus. Não deixe que uma separação de um pai, de uma mãe. Não deixe que um abuso te faça uma pessoa agressiva. Verdade. Não deixe que a circunstância da vida te afaste do mundo, te afaste da sua família. E o principal, não deixe de amar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Glória a Deus. Se a gente parar para pensar o que é o mais precioso que a gente tem hoje, é a nossa vida, irmão. Porque ela foi nos dada por Deus. Verdade. Foi ela. Foi isso que Deus nos deu, foi a vida. Irmão, a gente pode conquistar o mundo inteiro, o mundo inteiro. Hoje eu podia estar falando aqui de fortunas, de vários imóveis. Não. Eu não tenho isso não, irmão. Não tem não. Amém. Mas o mais importante é você viver bem. Bem consigo mesmo. Aleluia. E é só em Deus. É só em Deus. Às vezes você pensa em suicídio, às vezes você pensa em acabar com a sua vida, às vezes você pensa em matar a sua família inteira e suicidar. Meu irmão, a sua família, a sua vida, ela é muito valiosa. Aleluia. Muito valiosa. Aleluia. Então, confia no Senhor. Eu queria ler aqui um outro versículo aqui, acho que não
Deixa eu ver aqui. Deixa eu até me perdi aqui. Vamos ver aqui se eu acho. Calma aí. Não sai ninguém daí, não. É verdade, Anderson. Você trouxe princípios extraordinários, né? A nossa família, queridos, é o nosso maior ativo, né? O dinheiro ele pode comprar uma casa, mas ele não compra um lar, uma família. O dinheiro pode comprar o remédio, mas ele não compra a cura. O dinheiro paga prostituta, mas uma mulher de verdade você não consegue comprar com dinheiro. Com dinheiro você compra bajuladores. Verdade. Mas Verdade. Verdade. não compra filhos. Então, o que você precisa entender nessa noite é colocar a sua vida, e como o Anderson colocou, queridos. Quando você vence um suicídio, como o Anderson venceu, é a palavra de Atos, Anderson, capítulo 3, né? Nós somos filhos dos profetas e fomos gerados pela palavra profética. Então, o ato de você vencer o suicídio, você se torna perito, se torna alguém habilidoso e alguém com autoridade para poder falar sobre o assunto, de maneira do qual você passa a ser um modelo, uma referência de alguém que o diabo mentiu, dizendo que ia ser fracassado, dizendo que você não ia romper, que você não ia ser ninguém. E hoje você está aí, um homem de Deus, bem-sucedido, um homem que venceu o suicídio, que não se entregou e que, de fato, hoje está vivendo uma vida exponencial. E o diabo é alguém mentiroso, irmão. Há meia hora atrás, quando você começou a falar que o diabo é mentiroso, de fato ele é. Eu olhei para essa camisa e ele disse, ela não vai servir em você. E eu vesti, irmão. Então ele é mentiroso. Verdade. Verdade. Quero ler Salmo, pastor Marcelo. 23, 4. Que fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Meu irmão, Uau. Uau. que você passe pelo vale da sombra da morte. Não temas. Amém. Não sei o que você está vivendo essa noite, o que você tem passado esses dias, meu irmão, mas eu falo para você o seguinte: não temas. As coisas elas acontecem na vida da gente por um propósito. Pode ter certeza que nada acontece por acaso. Amém. Verdade. Às vezes o teu testemunho vai servir para salvar uma família, vai servir para salvar uma vida. O seu testemunho vai fazer diferença. Então não se entregue, irmão. Não se entregue por nada. Aleluia. Fique firme. Fique firme na presença do Senhor. Amém. O mundo, hoje o dia são maus, não é só para um. Hoje o dia são maus, irmão. Hoje todo mundo está vivendo uma situação que pastor Marcelo, nós começamos a live ele falando do Sérgio Moro, né? Então, assim, o que a gente espera mais? A cada dia que passa, a gente está tendo notícias ruins. Só que nós temos que firmar o nosso pé na rocha. Uau, Tá aleluia. firme. Temos que estar vigilantes, irmãos, vigilantes. Porque nada pode trocar ministro, pode pandemia acontecer. Irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso nem a morte nos separa. Verdade. Isso nem a morte nos separa. Nada. Foi vencida na cruz, né, Anderson? Verdade. Então, assim, nem a morte nos separa do amor de Deus. Uau. Meu amigo, às vezes a gente vive uma situação que é um grãozinho e você transforma aquilo ali num castelo de derrota. Então, quer te dizer, pega esse grão, irmão, esmaga ele com as suas mãos. Aleluia. Esmaga. Não deixe que esse grão ele possa fazer de você uma pessoa amarga, uma pessoa triste.
uma pessoa sem perspectiva. Seja firme, Amém. confia, viva a palavra de Deus. Irmãos, nesses dias de pandemia, eu e minha esposa, a gente tem feito uma coisa aqui que a gente não fazia, que é reunir os nossos filhos na hora de dormir e a gente se dá as mãos no nosso quarto aqui. Eu estou dentro do meu quarto, e o Joãozinho e o Pedro, e a gente começa a orar. E a gente deixa os meninos orarem primeiro, depois eu e a Liliane ora. Então, irmão, alguma coisa vai servir isso aí. Essa situação que a gente está vivendo, ela vai alertar o povo de Deus. Verdade. Amém. Ela vai acordar o povo de Deus para uma realidade. Às vezes uma realidade que a gente não estava esperando que acontecesse agora. Então, você que está em casa hoje, você que está convivendo mais com a família, irmão, guarda esse tempo. Vive esse tempo. Amém. E tire uma lição desse tempo. Verdade. A gente tem que mudar alguns hábitos da gente. Viver algo novo. Buscar algo novo. Então, aqui em casa, a gente você vê, teve que acontecer uma coisa dessa, né? Para a gente começar a criar esse hábito. Ou seja, é uma coisa que os meus filhos vão acostumar com isso, vão viver isso, e amanhã, quando eu tiver meus netos, eles vão ter essa vontade de reunir os filhos também para orar. Então, assim, é ensinamento, irmão. Então, a gente tem que ensinar. Hoje eu tenho duas crianças em casa. Eu e a Liliane, a gente tem que ensinar. Amém. Deixar o legado, né? Não é? Então, assim, isso é o mínimo que eu posso fazer. Amém. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Amém, queridão. Verdade. Então, a palavra que eu queria deixar hoje é isso, irmão. Não desista, não desista. Não se entregue. Amém. Porque tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você pensa que você sonha ter, irmão, vai acontecer. Uau. Segundo a Aleluia. vontade de Deus, vai acontecer. É lógico. Se o seu pensamento é mau, irmão, pode não, isso aí não. Mas você tem pensamentos bons. Amém. Isso vai acontecer. Porque Deus é Deus de milagre. Aleluia. Eu sou um milagre, irmão. Eu Glória sou a um Deus. milagre. Glória a Deus. Amém. É Entendeu? verdade. Eu sou esse milagre. Então, não desista não, irmão. Não se entregue. Amém. E eu espero que Deus tenha falado no coração da igreja. Né? Eu sei que não todos que estão, né? Todas as pessoas que estão aí, mas às vezes conhece uma pessoa que está afastada da igreja, que saiu da presença do Senhor. Meu irmão, manda uma mensagem de amor, manda uma mensagem de carinho, e começa a ganhar essa pessoa através do WhatsApp. Amém. Amém. Começa a evangelizar essa pessoa através do telefonema. Amém. Às vezes um telefonema seu muda toda a história. Porque através desse telefonema Deus vai agir. Deus vai te usar. Amém. Seja a boca de Deus nessa terra, meu irmão. Aleluia. Seja a boca de Deus nessa terra. Hoje a gente está vivendo esse confinamento, a gente não pode ter contato, não pode ter aglomeração, né? Então, faça isso. Se você tem um parente, um primo, um cunhado, um amigo. Aqui Faça o ontem, possível. pastor Ronaldo. Um abraço. Pastor Ronaldo? Tá aí, acabou de entrar. Que isso, hein? Aí, oh. Ah, não, aí nós ficou chato demais, rapaz. Então, esse homem entrou aí, agora eu vou falar com você, viu? Aí é referência, cara. É um homem que eu tenho muito respeito.
É um cara que eu admiro muito o trabalho dele, o pastor Ronaldo. E o É pastor um Ronaldo cara... tem um testemunho forte, forte, forte. Eu quero Pastor Ronaldo depois, tem. pastor Ronaldo, vamos fazer uma live junto, queridão. Você tem muito a contribuir, muito a falar, né Mineirinho, para nós. Pastor Ronaldo tem um testemunho forte também. O cara é vitória, é só vitória esse aí. É, só vitória. Assim, o pastor Ronaldo é uma referência, cara, na minha vida. O meu pastor também, pastor Itamar, é um cara que, nossa, cara é top, viu? O homem é violento. O homem Amém. é top mesmo. Então, assim, hoje a gente tá bem, como se diz, bem vigiado pelos nossos pastores, sabe? São Amém. pessoas, são pessoas bênçãos na nossa vida. Amém. O Ronaldo além de um pastor, é meu cunhado, né? Um cara que conheço muito bem antes dele começar a namorar com a minha irmã. Foi até uma surpresa quando a minha irmã foi apresentar para mim, eu já conhecia, então ela achou que ia fazer uma surpresa para mim, eu fiz para ela. E aqui outra coisa, rapaz. Deixa eu falar uma coisa pra você, os meus cunhados têm que gostar de mim. Porque lá em casa eu sou o primeiro. Então eu fui o rascunho. Depois de mim tudo saiu bonito. E só saiu mulher. Que O palavra. cara tem que gostar de mim. Que palavra. Já vai cair nossa live. Mas antes de cair, queridos, dentro desse testemunho impactante que o meu amigo Anderson trouxe, nós pensamos como imagens. Você pensa como imagem. Então, a sua imagem é projetada por aquilo que você vê e por aquilo que você ouve. E aí, aquilo que o Anderson está falando, ministrou para nós nessa live aqui, o que você está vendo e quem você está ouvindo. O diabo é o pai da mentira. Ele sempre vai querer desacreditar você, né, Anderson? Verdade. Uma identidade falsa daquilo que você não é. Então, você é filho. Você é filho, você não é servo. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Então, nós estamos aqui para dizer para você, peça ajuda. Se você está tendo pensamentos suicidas, se você está tendo pensamentos alucinantes, se você está querendo acabar com sua vida, saiba que ao fazer isso, não é só você que é afetado, mas a tua família à sua volta. Não faça isso, não desista. Peça ajuda o mais rápido possível. E Deus vai colocar pessoas para te abençoar, para te validar. Então, depois clica nessa mensagem, né, Anderson? Envia ela para muita gente, que é um testemunho de que Deus pode. Eu estou diante de um homem, queridos, que tentou suicídio, mas que através de Jesus teve sua libertação, que venceu as mentiras do diabo. Amém. Hoje é um grande homem, pai, um líder de louvor, um empresário de sucesso e que profetiza sobre nossas vidas de que se é possível ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém, amém. É verdade, verdade. Amém? Deus é maravilhoso. Deus Amém. é lindo, lindo, lindo. É tudo para a honra e glória dele. Glória a Deus. Amém. Verdade. Queridão, obrigado. Nossa live vai cair 1 minuto e 30. Obrigado. Obrigado, foi um prazer. Que Deus abençoe, viu? E sempre que quiser, estamos aqui. Beleza? Amém. Deus abençoe, queridão. Valeu todos que participaram aqui da nossa live. Meus primos lá de Angra dos Reis, tá aí, tia Lili, Nani, nossa, sua irmã estava aí também. A Cíntia. Estava aí. Errado. A Cíntia. Bênção. Queridos, Deus abençoe sua vida. Amanhã live aqui, 9 da manhã, 3 da tarde, 21 horas. E eu vou marcar com o pastor Ronaldo para ele nos abençoar e vai ser poderoso. Forte abraço. Aí é top, hein? Deus abençoe. Falou, queridão. Deus abençoe. Um abraço. Obrigado, Beijão. Deus abençoe. Amém. Valeu. Paz. Paz. Tchau, tchau.